Todos os dias estamos conectados no celular. A tecnologia facilita o nosso dia a dia em praticamente todas as tarefas, inclusive quando pensamos em relacionamentos casuais. Léo Rodrigues estava em um desses aplicativos de encontros, o Hornet, voltado para o público LGBTQIAP+. Foi lá que no dia 12 de junho deste ano, Dia dos Namorados, Léo marcou um encontro com um rapaz que despertou o seu interesse. Léo saiu de sua casa por volta das 11 horas da noite para encontrar esse rapaz no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. Da sua casa até o local combinado é um percurso que dura entre 20 e 30 minutos. Foi registrado no dia 13, né? Veio até aqui um amigo dele para comunicar o desaparecimento do Leonardo. Quando ele está narrando o que tinha acontecido na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, ele cita, inclusive mostra, porque ele tem ali as conversas com o Leonardo, que o Leonardo havia marcado um encontro com uma pessoa que ele havia se conectado através do aplicativo Hornet. É um aplicativo de relacionamento que faz as aproximações, com uma pessoa que ele havia conhecido, né, ali, e estava conversando por uns dias, e que ele iria até determinado local. Eles marcaram na região ali de Heliópolis. Sabendo da violência dos dias atuais, Léo deixou um amigo avisado e alertou que se não desse notícia até tal horário, era para chamar a polícia. E parece que Léo suspeitava de algo, porque depois de não dar qualquer notícia até as 2 horas da manhã do dia 13 de junho, o horário que aparece na mensagem, os amigos fizeram um boletim de ocorrência e decidiram ir atrás dele. A localização do celular de Leonardo indicava que ele estava na favela de Heliópolis, bairro vizinho de onde aconteceu o encontro com outro homem. Mas o pior ainda estava por vir. Só que quando deu 2 horas, eles começaram a passar mensagem, os amigos todos começaram a passar mensagem e ele não respondeu. Foi aonde eles acharam estranho, falou, tem alguma coisa acontecendo. Aí, pela manhã, eles foram para a delegacia, na delegacia dos desaparecidos, né? Informou para o policial tudo o que tinha acontecido, compartilhou a mensagem do Léo, a localização, a última localização onde o Léo estava. E a polícia iniciou, assim, uma busca. E aí, quando eles me ligaram informando isso, eu falei, estou indo para São Paulo agora. Aí o amigo dele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, tenta falar com o porteiro lá do apartamento dele, se ele não voltou para casa, porque a gente foi lá, o porteiro não deu informação. Aí eu mandei uma mensagem pro porteiro, o porteiro me falou, olha, ele não voltou para casa, a chave continuou no mesmo local. Aí foi onde eu preocupei, falei, o Léo não é de fazer isso, porque ele tinha 3 gatos, né? E a preocupação dele sempre era os gatos. A alimentação dos gatos, os gatos quase não ficavam sozinhos, então ele tinha muita responsabilidade. E eu peguei e fui para São Paulo, peguei meu marido e falei, vamos para São Paulo. Aí minha cunhada foi também. Cheguei em São Paulo, fui direto para o apartamento dele. E nesse momento, a gente chegou no apartamento dele, estava o carregador em cima da cama, o notebook dele, que era o instrumento de trabalho dele, que às vezes ele trabalhava em casa e tinha dias da semana que ele ia presencial. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido abriu o notebook dele e as mensagens começaram a chegar, como se ele tivesse recebido as mensagens. Aí eu passei uma mensagem para esse amigo dele e falei, ouvi, o Léo tá recebendo mensagem. Aí ele falou, tia, o delegado falou que é para não responder as mensagens para vocês virem aqui pro DHPP. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, vai você com a Ângela e eu fico aqui no apartamento dele esperando uma notícia, ou às vezes ele vai chegar, alguma coisa desse sentido. E fiquei lá esperando, meu marido foi pro DHPP. Aí passaram-se mais ou menos 1h30, 2 horas, não me recordo. E aí o meu marido chegou no apartamento e pediu que eu saísse do apartamento, que a gente tinha que desocupar o apartamento, porque a perícia estava lá, a perícia queria subir no apartamento dele. E eu comecei a questionar, eu falei, mas o que está acontecendo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? E ainda ele diz isso, ele escreve, se eu não der notícias ou não voltar até as 2 horas da manhã, comunique a polícia. Então isso não chamou atenção. Por quê, né? E aí o amigo disse, falou, não, porque já teve casos de amigos nossos que foram para esse tipo, na mesma região, e foram vítimas, mas vítimas de roubo. Né? Chega lá, é um golpe.
né, atrai com perfil falso. Os amigos mais próximos de Léo, sem qualquer notícia, foram até os hospitais da região junto com a polícia. Foi no pronto-socorro do Hospital Ipiranga que eles descobriram que uma pessoa baleada havia sido atendida na madrugada do dia 13. Léo já havia falecido. Eles reconheceram o corpo do amigo por fotos e logo em seguida avisaram a família. Aí a gente desceu, só que eu peguei na mão do Vinícius, que estava junto, que era um dos amigos do meu filho, muito amigo mesmo. Eu percebi que a mão dele estava muito gelada. E eu falei, Vi, o que está acontecendo? Cadê o Léo? Aí ele só abaixou a cabeça assim, né? E aí quando a gente desceu no apartamento, já estava cheio de polícia, perícia. E eu achei aquela situação muito estranha. Eu perguntei pro meu marido de novo. Eu falei, cadê o Léo? Onde que tá o Léo? Acharam o Léo? Tem alguma notícia? Aí foi quando meu marido me deu a notícia. Que o Léo não iria mais voltar, que tinham matado o Léo. Foi assim que eu fiquei sabendo. No primeiro momento, eu me recusava a acreditar nisso. Eu falava assim, mas quem matou o Léo? Como assim o Léo? Eu quero saber. Ele falou, Adriana, parece que ele deu entrada num pronto-socorro e de lá depois foi pro ML como indigente, porque ele estava totalmente sem documentos. Né? Eles tiraram tudo, todos os documentos. O Léo não saía sem documentos de casa. Então, provavelmente levaram os documentos, o cartão dele e o celular. Era essa informação que eu tinha. Mas no primeiro momento eu não sabia se ele tinha levado um tiro, se ele tinha levado facada, o que tinha acontecido. Eu fui saber disso, acho que 2 dias depois. Para nossa, infelizmente, quando nós fazemos o contato no IML, né, isso durante aqui a ocorrência, o IML diz que tinha dado entrada. Naquele período que nós pedimos a partir das 23 horas do dia anterior, no dia 12, uma pessoa desconhecida, um jovem, desconhecido, havia dado entrada lá, vítima de disparos de arma de fogo. Que ele havia sido socorrido para o Hospital Ipiranga e veio a óbito e foi para o IML, como desconhecido. Quando nós vamos ver as características físicas e pedimos uma foto, então mostrando para o amigo dele, ele confirma que é o Leonardo. As informações então começam a chegar. A polícia militar foi acionada por pessoas do bairro por volta das 11h30 da noite do dia 12. Quando chegaram no local, na rua Rolando, no bairro do Sacomã, viram Léo baleado no rosto. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele foi rendido e baleado pelos criminosos. Pela filmagem, depois de chegar no lugar combinado, Léo aguarda alguns minutos na calçada, quando é abordado por 2 criminosos em uma moto, ambos de capacete. Léo, que seria uma vítima de uma tentativa de roubo, reage e é baleado. Durante as investigações, a gente foi alertado que isso era comum, que as pessoas que estavam nesse aplicativo vão até lá e são vítimas de roubo. Então isso chamou atenção. No local, já imediatamente nós fomos para o local, né, onde foi chamado socorro para o Leonardo, por volta de 23h39 da noite, daquela noite, né, do dia 12 para o dia 13, e conseguimos imagens. As imagens são essas, ele sai do Uber e imediatamente, tá, ele sai do Uber e chega 2 indivíduos numa moto e anunciam, né, provavelmente ali, que é um assalto. A gente consegue depois ver a arma apontada. O Leonardo provavelmente, né, bom, é o que a gente vê, ele empurra, ele vai para cima e ele vai de encontro com o assaltante, então, que aponta a arma para ele, ele vai e ele dispara. Então é muito nítido nas imagens o disparo. O Leonardo cai, ele vai até o Leonardo, aponta a arma, verifica que o Leonardo está ferido e caído, então ele volta para a moto. São 2. Nós temos eles, então, seguindo aquela mesma rua, e essa rua vai dar na Heliópolis. Não foi um disparo acidental, isso também não tem assim, não, atirou mesmo no Leonardo, Leonardo cai, ainda vivo, ele volta, percebe, sai na moto. Em seguida alguém, óbvio ali, né, os moradores, que não é a primeira vez, tá? Chamam o socorro, chama a polícia, o Leonardo é socorrido com vida até o Hospital Ipiranga, mas infelizmente ele veio a óbito. O perfil que o Leonardo estava falando, né, que ele conversava, foi apagado, né, logo depois.
tá? Dos fatos, esse perfil sai do Hornet, ele é apagado. Então aí também nós temos o aplicativo para nos fornecer o que ele tem de informação daquele perfil. Período que estava ali, como que é, porque pode ter outras vítimas desse perfil. Provavelmente apagaram esse, né? Ou eles mudam foto, mudam nome, e é assim que funciona. Tudo indica também, pelas investigações, que foram vítimas da mesma quadrilha. Tanto aqueles que foram vítimas de roubo e registraram a ocorrência, como infelizmente o caso do Leonardo, que veio a falecer. É uma quadrilha, né? Alguém faz o perfil, alguém monitora, alguém chama esse Uber, alguém me passa a sua, porque uma das narrativas aí das vítimas e que o perfil, né, com quem ele falava ali, foi tão atencioso que disse, me passe, como ele foi com o próprio, ele chamou o Uber, ele não aceitou o Uber, ele falou, olha, me passa a sua localização, porque eu desço para você não ficar esperando. Então, é muito convincente, né? Ele falou, olha, foi até atencioso, e falou, olha, eu não quero que você fique esperando aqui, então você, a hora que estiver chegando. Mas para que isso? Porque a moto chega nesse momento. Então, quando ele compartilha, estou a 2 minutos, a moto também encosta. Encosta, ele sai do Uber, esses 2 integrantes dessa moto, que é quem está pilotando e o garupa, eles abordam e anunciam o assalto. E como já aconteceu em diversos outros crimes parecidos... Se eu pudesse dizer alguma coisa pro Léo hoje, para ele voltar para casa. Que era isso que eu queria. Toda vez que ele vinha para cá, na hora de ir embora, eu sempre falava, Léo, volta para casa. E ele falava assim, mãe, você acha que eu não sofro quando eu tô indo embora? Eu vou daqui até São Paulo chorando. Então seria isso que eu falaria para ele voltar para casa. Para ele ficar aqui. E é difícil, porque eu sei que isso não vai mais acontecer, né? Isso não vai. Infelizmente, não vai. Nada vai trazer ele de volta.